Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor André. Tudo bem com vocês? Então, hoje, nessa atividade do professor Sandro, nós vamos apresentar as grandezas diretamente proporcionais para vocês. Nós vamos falar sobre elas, vamos interagir e aprender atividades e como utilizá-la no dia a dia, né, através de nossa dinâmica e a forma qual nós estudamos e assim compreendemos, né, a grandeza. A grandeza, ela não foi criada agora, já faz um bom tempo que ela foi criada. Mas para que eles usavam a grandeza? O que é grandeza, primeiramente, né? O que é grandeza? A grandeza, como exemplo, citamos comprimento, tempo, temperatura, massa, peso, idade. As grandezas diretamente proporcionais são ligadas de modo que a medida de uma grandeza aumenta ou diminui. A outra alterna de forma proporcional. Isso quer dizer que o quê? A grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Tudo. Você consegue medir? Ela é uma grandeza. Se ela está diretamente proporcional, aí já é outras coisas que a gente vai ensinar para vocês, né? Então, como eu havia falado um pouquinho antes, a grandeza, ela não foi criada, imaginada, pesquisada faz pouco tempo. Na época dos macedônios, dos gregos, dos egípcios, já existia a grandeza. Eles já utilizavam uma grandeza. Os egípcios, eles usaram para a construção das pirâmides. Eles fizeram o calendário através das grandezas do nível do rio Nilo. Caramba, quantos anos isso faz que eles estão aí? Biblicamente falando, se Israel tem 7.000 anos, imagine os egípcios, né? Que já era muito mais ainda. Historicamente falando, eles desenvolveram as grandezas em uma proporção magnífica, por eu assim dizer. Porque se você pegar uma conta egípcia, você consegue utilizar facilmente aqui entre nós, né? Aquela dificuldadinha de símbolos, mas se você convertê-los para os qual a gente conhece, os símbolos que a gente conhece, ó, os macedônios usaram também, né? Isso a 1900, 1600 antes de Cristo. Os macedônios já usavam as grandezas para assim calcular produção agrícola. Eles usavam assim, no seu dia a dia, né? O que eles precisavam, eles acabavam utilizando as grandezas. Se eles queriam calcular as terras, a quantidade de produção que eles fizeram nessa safra, né? Por assim dizer, por hoje em dia, eles usavam as grandezas para ter. Eu calculei tanto, eu fiz mais que a última safra, fiz mais que a minha última produção, tanto esse mês. Os gregos utilizavam também, eles utilizavam muito em suas construções, no seu dia a dia, e principalmente os gregos, temos aí Pitágoras. Pitágoras desenvolveu bastante as grandezas, né? E isso muito tempo depois, ao qual os egípcios e os macedônios já usavam. Não, vocês terem ideia de quanto tempo existe as grandezas? Quando Pitágoras assim foi dando uma melhoradinha nela, por assim dizer, os macedônios já usavam ela, os egípcios já usavam ela, já tinham conhecimento. Eles usavam através de pedras, moldavam as suas equações nas pedras. Os egípcios em papiros, que pode ser encontrado hoje em dia. Graças à tecnologia você consegue encontrar elas assim no Google, né? Hoje vamos também ensinar para vocês a formas como podemos resolver problemas no dia a dia
com a grandeza. Vamos descobrir várias formas e para que é utilizada, né, ela. Pitágoras mesmo usava no seu dia a dia. Vou dar uma voltinha ali, pegar minha carroça, quanto tempo eu vou levar? Ele usava. Fazer um pão, você consegue fazer um pão utilizando a grandeza. Dependendo da quantidade que você vai fazer, você consegue fazer 1 quilo de pão, você catar a farinha, o ovo, o sal, o açúcar, né? Você consegue fazer 1 quilo. Se você quiser aumentar, você vai fazer o quê? Vai fazer uma conta de grandeza diretamente proporcional. Porque você vai ter de aumentar a farinha, vai ter que aumentar o ovo, o óleo, o açúcar, o leite, o sal, tudo você vai ter que aumentar. E você vai calcular isso através da grandeza, né? Só que a gente não repara, a gente acaba utilizando isso normalmente, mecanicamente, já sai fluindo através de você, né? Chamamos também de proporção a igualdade entre as razões. Ela é utilizada quando se faz necessidade, a diminuição ou aumento de quantidades, como falei para vocês agora, através do pão, né? Você vai lá comer um churrasquinho, vai aumentar a quantidade de carne, dependendo da quantidade de pessoas. Se é menos pessoas, você compra menos carne. Se for mais carne, né? Mais pessoas, você compra mais carne. Se for uma quantidade só vocês aqui na nossa família, você pode até comprar uma picanha, quem sabe, né? A gente utiliza bastante ingrediente no dia a dia, o que você vai fazer, a quantidade de gasolina que você vai utilizar para fazer uma viagem, né? A grandeza ela também é utilizada na ciência. A lei de Newton da gravitação, ó, fala a matéria atrai a matéria da razão direta da massa e na mesma intensidade. Dependendo do tamanho do planeta, vamos colocar um planeta, né? A sua gravidade ela é maior. A gravidade da Terra, pelo tamanho dela, não é a mesma gravidade que é na Lua. Já é menor o tamanho dela. Não é a mesma gravidade que temos em Saturno, tamanho. A gravidade lá é maior, você pesa mais. E tantos outros assim, quais temos, né? A forma de grandezas que temos para a resolução hoje que vamos passar para vocês é através da regra de 3, a qual já foi ministrada aí para a gente. A gente vai dar uma reforçada aí para vocês. Não se esqueçam que sempre nas equações das grandezas devemos sempre ter as setas para a direção, mostrar a direção a qual ela está sendo apresentada, a qual ela está sendo impulsionada, né? As flechas servem para nosso visual, podemos identificar mais facilmente, né, a direção que está indo a sua conta, a sua matemática, por assim dizer. Ela é muito boa para você. A resolução também será mostrada para vocês em cruz para a melhor entendimento, ok? Dessa forma queremos passar para vocês uma forma fácil de compreensão e que vocês possam entender, compreender, para assim passar para os próximos alunos a qual teremos, tá bom? Oi, tudo bem, turma? Eu sou a Pro Tamires, tá? Então, como o professor André falou, ele fez a definição muito correta das grandezas. Então, eu queria explicar para vocês o seguinte, a questão das setas, tá? Então, vamos colocar assim, o que é grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais. Isso é uma regra, tá? Isso daqui, ó, para vocês resolverem um problema, isso aqui é uma regra. Grandezas diretamente proporcionais. Isso vocês vão ter que identificar na leitura do problema, tá? Então, se uma produção sobe, se o horário de uma produção sobe, a quantidade de peças, vamos colocar assim, irá subir também. Então, primeira coisa, identificar
se é uma grandeza diretamente proporcional. Se for uma grandeza diretamente proporcional, setas, tá? Subiu a produção de calça jeans, sobe a seta, tá? Isso aqui é algo que tem que ter na resolução do nosso problema. Se a produção de calça for menor, se os dias forem menores, em 2 dias, a seta vai descer, porque a produção vai cair, tá? Então, eu vou estar explicando um probleminha bem básico, bem simples aqui, ó, só para a gente ter uma ideia de como que a gente vai identificar uma grandeza diretamente proporcional, ok? Então, vamos lá para o primeiro exercício, que a prova vai entrar com o exercício e com a resolução desse probleminha, tá bom? Então, vamos lá. Paulo estava planejando um churrasco em sua casa de praia. Ele foi ao supermercado e comprou 7 quilos de carne para seus 7 melhores amigos. Seu amigo André, que por sinal é bastante guloso, ele avisou para Paulo que levaria seus 2 filhos, totalizando assim 9 pessoas, que é básico, né? 7 mais 2 igual a 9. Qual será a quantidade de carne que Paulo terá que comprar para seus amigos, que totalizam ali 7 pessoas, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo que a gente tem que identificar, vai colocar aqui, ó, primeiro passo. Qual será o primeiro passo, O primeiro passo, identificar o problema. Como que a gente vai identificar o problema, professora? Relendo o exercício. Muito importante isso. Eu não entendi. Releia. Releia, que vai ser bastante importante. Então, vamos reler o exercício? Paulo estava planejando churrasco em sua casa de praia. Ele foi ao supermercado e comprou 7 quilos de carne. Identificamos a primeira grandeza. Qual é a primeira grandeza? A primeira grandeza será o quilo de carne. Então, a gente pode colocar carne, quilo, tanto faz. Eu vou colocar aqui como quilo. Aí, a gente pode fazer isso daqui, ó, carne, né? Quilo da carne. O quilo da carne, tá? Para seus 7 melhores amigos, mais uma grandeza, tá? Qual que é a grandeza? Os amigos, pessoas. Então, vamos colocar pessoas, tá? Mais uma grandeza aqui. Então, identificamos as 2 grandezas, que são o quilo da carne e as pessoas, tá bom? Qual é a quantidade? Agora a gente vai ver aqui a quantidade, tá? Qual que é o quilo? Ele comprou 7 quilos de carne. Para quantas pessoas? 7 pessoas. Mas o André, ele falou que levou mais 2 pessoas. Então, foram 9 pessoas. E a pergunta tá lá. Qual será a quantidade de carne que Paulo terá que comprar para suportar essas 9 pessoas? Aqui tá a questão, ó. O xizinho, tá? A gente vai calcular como o X, tá? O X é a pergunta, ó. É a incógnita, tá bom? Porque a gente tem aqui, ó, a definição de a quantidade de carne e as pessoas. A gente já tem a grandeza de quilo de carne, a grandeza de pessoas, a grandeza de pessoas que estarão lá, mas a gente não tem a grandeza de carne, tá bom? Então, a gente vai entrar o quê? Com o cálculo. Vamos entrar com o cálculo, que agora a Pro vai ensinar tudo que o professor André entrou na teoria, a gente vai entrar na prática. Pro, qual a prática? Prática é essa daqui, ó. A gente vai calcular quilo de carne, né? E pessoa. Apaguei porque não ia caber tudo. Então, são 7 quilos de carne para 7 pessoas. Não sei a quantidade de carne, mas sei a quantidade de pessoas. Vamos entrar com esse cálculo? A primeira coisa, tá aumentando
a quantidade de pessoas. Tá aumentando? Então vamos aumentar isso aqui, ó. Porque tá aumentando a quantidade de pessoas. Ah, mas também, praticamente, aumentando a quantidade de pessoas, vai o quê? Vai diminuir a quantidade de carne? Não, vou ter que aumentar essa quantidade de carne. Porque tá subindo, tá aumentando. Quanto mais pessoas estiverem no churrasco, mais pessoas vão comer carne, né? Isso é óbvio, isso é, né? Então a gente vai entrar com o cálculo. Definiu o que a Pro já tinha falado. Vai subir aqui, ó, as setinhas sempre indicando para cima. Sempre indicando para cima, o que vai resultar? Grandezas diretamente proporcionais. Por quê, professora? Porque as setinhas estão na mesma direção, tá? Então, estando na mesma direção, a gente vai identificar que é uma grandeza diretamente proporcional, tá bom? Então, não esqueçam, isso é regra. Regra na matemática. Grandeza diretamente proporcional. A gente identifica assim, ó. GDP. Grandeza diretamente proporcional. Agora a gente vai entrar com o cálculo. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Em cruz. Tá? A gente vai fazer o quê? 7 vezes x, ou x vezes 7, 7 vezes 9. Tá bom? Então a gente vai entrar lá. 7 vezes x igual a 7 vezes 9. Primeira conta será qual? 7 vezes 9. Quanto que dá? Básico. 63. Tá bom? 63. Vamos lá. 7x. Vamos repetir aqui, ó. 7x igual. Vamos colocar aqui. 7 vezes 9 deu quanto? Que foi essa matemática que a gente fez aqui. Essa resolução. Dá 63. Ok? X igual 63 dividido por 7. Básico. 63 dividido por 7. Quanto que dá? Básico. 9. Daqui dá 63, 0, não é? Então, x igual a... Porque a gente encontrou. O que a gente queria encontrar? Nós já encontramos, que era o valor de x. Então, x, ele dividiu 63 por 7. A gente fez a conta básica aqui. 63 dividido por 7 igual a 9. Beleza? Então, encontramos o valor de x. 63 igual a 9. Ok? Aí, encontramos aqui, né? 63, né? Dividido por 9. Dividido por 7, desculpa. 9. Ah, temos que escrever a resolução aqui desse probleminha por extenso. Por quê? Porque o problema, ele está por extenso. Então, vamos lá. A pergunta foi, qual será a quantidade de carne que Paulo terá que comprar para essas 9 pessoas? Então, qual será a quantidade? Essa daqui, ó. Porque a gente já achou que era o que estava pedindo, era o x. Então, vamos lá. Paulo terá que comprar aqui, né? X igual a 9 quilos de carne. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, ok? E vamos para mais um exercício. Oi pessoal, eu sou a Pro Jéssica. Vamos dar mais um exemplo como o nosso professor André e a Tamires nos deu. Vou começar lendo o probleminha 2. Em uma fábrica é produzido em 6 horas 160 mil camisetas. Em quantas horas será produzido 240 mil camisetas? Então o que a gente vai fazer? A gente vai identificar quais são as grandezas. Primeiro a gente vai reler de novo, ó. Em uma fábrica é produzido em 6 horas, a gente precisa descobrir quais as horas
Em 6 horas, 160 mil camisetas. E as camisetas? Quantas camisetas são? Primeiro a gente tem 6 horas, que é o que a gente já sabe, né? E tem 160 mil camisetas. O que ele está perguntando aqui? Quantas horas, então a gente não sabe quantas horas, serão produzidas 240 mil camisetas. Como a Protamiris falou, aqui quando é o X a gente não sabe, é a pergunta. A gente quer saber quantas camisetas serão produzidas, em quantas horas as camisetas serão produzidas. E agora a gente vai identificar qual a grandeza é essa daqui. Está aumentando a quantidade de camisetas, certo? Então, aumentando a quantidade de camisetas, aumenta as horas que serão produzidas. Então, quando as duas setinhas estão no mesmo sentido, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai fazer o cálculo em cruz, vai multiplicar em cruz. Para ficar mais simples de fazer, a gente vai cortar todos os zeros que têm a mesma quantidade. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 1, 2, 3, 4. Vamos cortar todos os zeros. E vamos descer a continha para ficar mais fácil de resolver. 16 vezes x, lembrando que é sempre o x primeiro, igual a 24 vezes 6. 16 vezes x, 16x, igual 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Dá 144. Agora a gente vai passar o 16 multiplicando. É igual a 144 multiplicando por 16. Vamos fazer aqui também a continha. Multiplicar não, dividindo. 144 dividido por 16. Não dá para mim fazer com 1 nem com 14, eu tenho que usar o 144. Quanto vezes o 16 que dá 144? 9 dá 144 e vamos zerar. Então, x é igual a 9. A pergunta aqui é: em quantas horas serão produzidas as 240 mil camisetas? Lembrando que a resposta de x é 9. Então, vamos colocar por extenso. É extenso, né? Isso. Resposta. Então, serão produzidas 240 mil camisetas em 9 horas. Olha eu aqui mais uma vez, professor André, para ensinar mais um pouquinho de grandeza para vocês. Vou ler aqui o problema para vocês. André tem em casa 4 pessoas morando com ele. Por mês ele gasta R$150 com a sua conta, mas a sua mãe resolveu passar um mês com ele, né? Então, dentro da sua casa durante um mês havia 5 pessoas. Quanto eu vou gastar na minha conta com 5 pessoas dentro de casa? Vamos descobrir quanto um pouquinho mais vai aumentar minha conta de água, né? Então, primeiramente, devemos prestar bastante atenção no problema. O que ele está pedindo? Leia, releia tranquilamente para você pegar e prestar atenção e ver o que ele pede, né? Temos as pessoas no nosso problema e temos
a nossa conta, né? A nossa conta de água, que será medida em reais. Quantas pessoas há na minha casa, geralmente? 4 pessoas. E quanto eu pago? 150. Vou colocar um sifonzinho aqui para ficar bonitinho. Mas a sua mãe resolveu 150 passar reais. um mês com ele, Né? Então, Mas vai aumentar mais dentro da uma sua pessoa. casa, durante um mês, havia 5 pessoas. E Quanto eu vou gastar na minha Não conta? sabemos. Então, a conta futura será o nosso X. E o que isso nos mostra? Primeiramente, é uma grandeza diretamente proporcional. Porque se eu tenho 4 pessoas, eu pago 150, com 5 ela vai aumentar, né? Então é uma grandeza diretamente proporcional. E ela cresce, né? Ela vai em proporção de crescimento. Rapaz, vou pagar caro nessa conta esse mês, hein? Nós vamos calcular essa conta em X, tá bom? Para caber aqui no nosso quadro, vamos dar uma apagadinha nessa daqui. Eu vou fazer aqui a conta para vocês, tá bom? Um pouquinho menor para ficar mais fácil aqui para a gente. 4 pessoas, eu pagava 150 reais. Vou só colocar o P aqui, de pessoas, e o cifrão de reais para melhor identificação. 5 pessoas, X, cruzando em X, a setinha para fácil identificação de como será feita a nossa conta. 4x é igual a 150 dividido por 5. Ou você pode colocar 5 dividido por 150, mas aqui fica mais fácil para a nossa resolução. Desculpa, vezes, né? 150 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, temos 750, 4 vezes x é igual a 750. Aqui o que vamos fazer aqui? Vamos passar o 4 para esse lado da equação. Mas quando passamos o 4, como ele está em vezes, multiplicação, nós vemos para divisão. Ele passa dividindo. Então fica 750 dividido por 4. Vamos fazer essa conta aí, né? Para ver quanto dá. Vou apagar aqui, para dar fácil para nós. 750 dividido por 4. Rapaz, é uma continha grande, hein? 4. Se chegar mais perto de 7, é 1. Então, 4 vezes 1, 4. Subtraímos. 7 vezes 4, 3. Descemos o 5. Na multiplicação do 4, o que chega mais perto do 35, né? É 8. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 8, 32. Vamos para a subtração. 5 menos 2, 3. 3 menos 3, 0. Descemos o 0, né? E na tabuada do 4, quando chega mais perto do 30, é o 7. 4 vezes 7, 28. Fazemos a subtração. 8 tira 10, 8 tira 0? Não, então contamos, fazemos o 2 e colocamos com 0. 8 menos 10, sobra 2. 2 menos 2, 0. Mas ainda sobrou, o que vamos fazer?
Aí vem aquela jogadinha na divisão. Você adiciona o 0 e coloca a vírgula, né? Na tabuada do 4, qual se aproxima ou chega no 20, o 5. 4 vezes 5, 20. Temos aí a resolução da nossa pequenina divisão. Então sabemos que 750 dividido por 4 dá 187 vezes, vírgula 5, né? Vamos apagar aqui para a finalização. Como as meninas já pegaram e nos informaram, a professora Jéssica, a professora Tamires, nos foi passado que toda resolução de problemas ao qual ele é escrito, a resposta também deve ser. Então vamos lá para a resolução. O André pagará, né? Vimos aqui que foi 187,5. Transformando isso em reais, 187,50. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui depois, né? Pagará. Cifrão de reais, afinal estamos falando de dinheiro. 187,50 reais na próxima conta de água. Vemos aí que minha conta de água deu uma aumentadinha. Isso foi uma grandeza diretamente proporcional, pois ela pegou e cresceu o valor da conta conforme crescia assim a quantidade de pessoas dentro da casa, tá bom? Pessoal, voltamos para mais uma. Vamos ver o problema então. Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros de comprimento e comporta 30.000 litros de água. Seu irmão Antônio decide também construir uma piscina. Ele ficou com inveja e resolveu construir uma piscina também, né? Com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. Ela é mais comprida do que a de Pedro. Quantos litros de água cabem na piscina? Então vamos lá descobrir quantos litros de água cabem nessa piscina. Vamos ler de novo o problema para entender como que a gente vai separar os valores, né? Pedro tem uma piscina em sua casa que mede 6 metros. Então primeiro a gente vai achar os metros. Que comporta 30.000 litros de água. Então aqui é litros. Então vamos ver. Pedro tem 6 metros. A piscina de Pedro tem 6 metros. Que comporta 30.000 litros. E na piscina de Antônio tem 8 metros, com a mesma largura e profundidade, mas com 8 metros de comprimento. 8 metros a de Antônio. Aqui ele quer saber quantos litros de água cabem nessa piscina de 8 metros. A gente não sabe, a gente vai descobrir. Como aqui está aumentando a quantidade, a largura da piscina, está aumentando. Aqui também automaticamente aumenta os litros que vai caber dentro da piscina. Essas setinhas em direções iguais significa que ele é uma grandeza diretamente proporcional. Como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai multiplicar em x, sempre começando pelo x. 6 vezes x, que é igual a 30.000
vezes 8. 6 vezes x, 6x, que é igual. Para ficar mais fácil, vamos fazer aqui 8 vezes 3. Quanto que é 8 vezes 3? 24. Aqui, como a gente não fez a continha com os zeros, a gente vai descer os zeros. Tem 1, 2, 3, 4. Eu vou descer 4 zeros. Aí agora a gente vai descobrir qual é o valor de x. X é igual a 240.000, que a gente desceu os zeros, dividido por 6. Vamos ver aqui quanto que dá. Vamos usar o 24, que fica mais fácil da gente fazer a continha de dividir. Dividido por 6. Qual o número na tabuada do 6 que dá 24? O número 4. Dá 24, 0, 0. Então aqui vai ficar 24. Deixa eu apagar aqui para caber melhor. Deixa eu arrumar aqui. X é igual a 24.000 dividido por 6. X é igual a 4 e eu vou abaixar todos esses zeros. São 4 zeros. Dá 40.000 litros. Então, X é igual a 40.000. Agora a gente vai colocar a resposta por extenso. Deixa eu apagar aqui. Não vai caber. Então a resposta fica. A pergunta, né? Vamos colocar a pergunta para a gente conseguir colocar a resposta por extenso. Quantos litros de água cabem na piscina? Então aqui a gente quer saber quantos litros. A gente chegou na resposta de 40.000 litros. Então vamos colocar assim. Cabem 40.000 litros na piscina de Antônio. Então aqui a gente descobriu quantos litros cabem na piscina de Antônio. Vamos ler o exercício. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros de tintas serão necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Será que é difícil? Não, não é. Então vamos lá. Vamos identificar as grandezas, tá bom? A gente já está falando de grandezas diretamente proporcionais, então a gente já sabe que é uma grandeza diretamente proporcionais, porque é a nossa aula de hoje, tá? Então, com 14 litros de tinta, então a gente já sabe que a gente vai falar de litros. Então vamos colocar aqui litros, tá? Porque o problema já está falando que é uma questão de litro, tá bom? Então, quantos litros? 14. Vamos pintar uma parede, outra grandeza, é a parede, tá bom? Então, com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de quantos metros, Pro? Posso colocar parede, posso colocar metros, porque são grandezas, então a gente identifica lá no problema, tá bom? Com 14 metros eu posso pintar uma parede de 14 litros de tinta, né? Eu posso pintar uma parede de 35 metros. Com quantos litros de tinta serão necessários? Então aqui está a pergunta. Com quantos litros? Interrogação, né? Com quantos litros de tinta eu posso pintar uma parede de 15 metros?
grandezas, que é os litros, e a parede, que são os metros. Então, eu posso colocar aqui, ó, metros, parede, né? Posso colocar aqui litros, tinta. Não tem problema. O problema é identificar as grandezas, tá bom? Então, eu posso colocar aqui tinta, eu posso colocar aqui metros, eu posso colocar parede, eu posso colocar... O problema é identificar as grandezas. Identificando as grandezas está ótimo, tá bom? Então, a gente já sabe que é uma grandeza, por quê? Porque quanto menor a parede, menor os litros de tinta. Aí que vem o que a Pro tinha falado para vocês. Vou até pegar um giz diferente. Aqui tá descendo, né? Não tá diminuindo os metros da parede. Então, ó a setinha para baixo, né? Tá diminuindo os metros da parede. Tá diminuindo a parede. Então, consequentemente, eu vou diminuir os litros de tinta. Eu vou pintar uma parede só. Vamos colocar aqui. A minha parede aqui dá 15 metros. Eu vou diminuir a quantidade de litros de tinta. Então, ó, a setinha descendo. Diferentemente do que a gente já estava acostumado a fazer. E não, gente, a setinha não é só para cima. Eu posso diminuir, porque a quantidade aqui está diminuindo. Então, eu posso diminuir. E isso é o que a gente mais tem que prestar atenção. Por quê? A gente tem que pegar isso daqui, gente, ó. Preste bastante atenção. Está diminuindo. O valor é menos. Então, os litros está diminuindo também. Tá bom? Então, a gente vai fazer... Deduzimos o quê? Que é uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque isso aqui a gente já viu antes, tá bom? Identifica, porque isso é algo excepcional. Identifica. Colocou as flechinhas, tanto para cima quanto para baixo, identificou? Colocou. Grandeza diretamente proporcional. Essa sigla aqui, tá bom? Não esqueçam disso daqui, porque isso daqui a gente está rotulando, é um rótulo da nossa equação, tá? Da nossa matemática. Então, colocou aqui, ó, flechinha, sigla, tá bom? Aí a gente vai entrar com o nosso cálculo. Vou calcular em cruz, não é mesmo? Vou calcular em cruz. Então, vamos lá. 35 vezes x, né? 35 está multiplicando por x, igual a 14 vezes 15, tá bom? Vamos lá fazer a continha aqui. Vou apagar só aqui um pedacinho, tá? 14 vezes 15. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Maisinho aqui. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Né? Dá 0. 4 dá 7, 8, 9, 10, 11. 11 com 1. 1 e 1, 210. Certo? Então, a gente sabe que 35 vezes x igual 210. Ok? Sabendo disso, 35 vezes x igual a 210, a gente vai entrar com... A gente sabe x igual a 210 dividindo por 35, tá? Então, 210 dividido por 35. Então, vamos lá. 210. Tá meio bagunçado aqui, pessoal, mas dá pra vocês entenderem da maneira que eu tô falando, tá?
210 dividido por 35, não tem erro. 35 dividido por 10 dá 210, que é 6, 0. Então, o valor de x, que é o que a gente já queria encontrar, tá bom? Dá x igual a 6. Tá? Então, a gente encontrou ali o valor do x, tá bom? A gente encontrou o valor de x. Daí, pessoal, como a gente não pode esquecer, por quê? Por que a gente não pode esquecer, professora? Porque a pergunta está por extenso. Então, a gente tem que fazer por extenso. Professora, por que a gente tem que fazer por extenso? Porque a pergunta está por extenso. Então, vamos lá. Resposta. Vamos entrar na última questão lá. Quantos litros serão necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? 15 metros quadrados serão necessários 6 litros de tinta. Então, vamos lá. Por extenso, serão necessários 6 litros de tinta. Aí, ó, se você quiser colocar, será necessário para pintar uma parede de 15 metros quadrados, tudo bem, mas se você quiser parar por aqui, tá ótimo, tá? Porque você resolveu o problema, você colocou por extenso, você fez todas as regrinhas. Pessoal, não esqueça, regra básica, setas, tá? Tanto subindo quanto descendo, identificar se é diretamente proporcional. Por que, professora, tem que identificar? Porque tem uma outra regra que é inversamente, tá bom? Então tem que identificar, porque senão o cálculo vai sair errado e vocês não vão conseguir fazer. Quanto maior a quantidade, maior o número. Quanto menor a quantidade, menor o número. Tá ok? Então, sempre escrevam por extenso e não esqueçam das regras básicas. Pessoal, espero que tenham gostado da aula, tá? Foi tudo feito com muito nervosismo, mas espero que tenham gostado. Vou chamar os dois professores aqui que estavam com a gente. Professor André, professora Jéssica. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido como fazer uma resolução de grandeza diretamente proporcionais. Que possamos ter explicado para vocês que a grandeza diretamente proporcional ela é utilizada em todo momento do seu dia a dia, automaticamente, sem você perceber, você utiliza em vários momentos, sem precisar fazer a conta. Há necessidade, como a gente já passou em alguns momentos, dessa conta. Mas se vocês necessitarem, esperamos que essas explicações que nós fizemos ajude vocês a passar por esse processo melhor. Obrigada, pessoal, pela atenção. E a gente vai deixar uns minutinhos que restam aí para vocês tirarem dúvidas. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Essas explicações. Então, pessoal, vamos para mais um exercício. Mais um exercício? Sim, para ver se a gente ficou craque na matéria da lei de Newton, da gravitação de Newton. Vocês vão ficar um pouco confusos, mas vão entender. Que é o quê? 5 vezes 2. Aqui no Google, se você dar uma pesquisadinha rapidinha no Google, você vai ter 7. Aí. Acabou, Lina.